O conflito no leste da Ucrânia registra uma conjuntura crítica centrada na cidade de Sloviansk, um aglomerado urbano de 100 mil habitantes antes da guerra, que Vladimir Putin tenta capturar desde o ano de 2014. Ao longo de 12 anos, através de 2 guerras distintas e 3 campanhas ofensivas específicas, centenas de milhares de soldados russos foram empenhados em eixos de avanço concebidos para assegurar a tomada da cidade, tendo falhado sistematicamente antes de atingirem os limites urbanos, recuando perante contra-ataques ucranianos ou estagnando nas aldeias, cristas montanhosas e travessias fluviais que constituem o terreno defensivo natural da região. Sloviansk posiciona-se na extremidade norte da denominada Cintura de Fortalezas, uma cadeia densamente fortificada de centros urbanos que se estende por 50 quilômetros para sul, englobando Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka, localidades que constituem a espinha dorsal da defesa ucraniana em Donetsk. De acordo com as análises do Instituto para o Estudo da Guerra, a fortificação combinada destas cidades representa o núcleo central da sustentação defensiva da Ucrânia no Oblast de Donetsk, contra a qual as forças russas têm combatido sem sucesso desde os primeiros dias do confronto em 2014, mantendo esta linha intransponível até ao momento atual. No dia 19 de março de 2026, a Federação Russa desencadeou o seu maior assalto mecanizado da campanha de primavera-verão, direcionando o esforço principal não para a zona de Pokrovsk ou Zaporíjia, mas sim para o eixo de Liman, a via de acesso que aponta diretamente para a entrada norte de Sloviansk e para a estrada de aproximação mais crítica da cintura de fortalezas. Elementos do 1º Exército de Tanques de Guardas e do 20º Exército Combinado de Armas de Guardas, 2 das formações de maior prestígio na Ordem de Batalha Militar Russa, realizaram uma operação que o Instituto para o Estudo da Guerra descreveu como um assalto com a dimensão aproximada de um regimento no sentido de Liman. A ofensiva caracterizou-se pelo emprego de 7 eixos de assalto simultâneos, envolvendo mais de 500 soldados de infantaria num único avanço, apoiados por veículos blindados, preparação de artilharia, bombardeamentos aéreos com bombas guiadas do tipo KAB-3000, drones Molnia e munições guiadas Lancet, aplicando a totalidade dos recursos de armas combinadas que a Rússia preparou durante meses para atingir o objetivo prioritário determinado pelo Kremlin para o ano de 2026. No espaço de 24 horas, 4 em cada 5 militares integrados nessa força de assalto foram destruídos, contabilizando-se a perda de 84 motocicletas, 11 veículos de combate de infantaria e de transporte de pessoal blindados, 3 tanques, um sistema de lança-chamas pesado TOS-1A Sontsepiok, 5 peças de artilharia e 160 veículos aéreos não tripulados russos, resultando no fracasso de uma operação apoiada por formações de elite que não conseguiu alcançar sequer a linha de contato operacional. Apesar deste resultado, o comando militar russo mantém as operações ofensivas, devido à impossibilidade política de admitir que a cintura de fortalezas não será derrubada em 2026, tendo em conta as diretrizes do Kremlin que estipulam a ocupação total da região de Donetsk até o final do presente ano corrente, gerando uma pressão temporal severa, enquanto a linha defensiva ucraniana permanece intacta. Esta campanha ofensiva de primavera-verão de 2026 contra a cintura de fortalezas configura-se como o esforço militar mais ambicioso de toda a guerra por parte de Moscovo, visando as posições defensivas mais consolidadas alguma vez construídas pela Ucrânia, embora seja executada por formações cujo período de instrução foi reduzido para 1 semana e cujo ritmo de avanço médio decresceu para menos de 3 km² por dia. A estabilidade desta frente decorre da preparação detalhada
da infraestrutura física da cintura de fortalezas, a qual foi edificada ao longo de uma década, iniciando-se logo após a recuperação de Sloviansk pelas forças ucranianas, em julho de 2014, e consolidando-se progressivamente após os acordos de cessar-fogo de Minsk, em 2015, através da construção de trincheiras, búnkeres, obstáculos antitanque e posições de artilharia pré-posicionadas, um processo que foi drasticamente acelerado após a invasão em grande escala de fevereiro de 2022 e a subsequente queda de Bakhmut em 2023. A resistência operacional da cintura de fortalezas, face às investidas da Federação Russa, fundamenta-se, além da engenharia militar de betão e arame farpado, na configuração topográfica do terreno no leste da Ucrânia. A cidade de Sloviansk encontra-se implantada numa área de elevada altitude em relação às planícies circundantes, o que obriga qualquer força agressora proveniente de Liman, a leste, a progredir por terrenos baixos, totalmente controlados, a partir das posições elevadas sob domínio ucraniano. Relatórios analíticos do Instituto para o Estudo da Guerra, datados de janeiro de 2026, indicavam expressamente que o controlo destas cristas geográficas pelas forças de Kiev complicaria severamente qualquer avanço russo a partir das zonas baixas de Siversk. Esta disposição topográfica expõe os movimentos de veículos e a montagem de colunas blindadas, permitindo aos operadores de veículos aéreos não tripulados ucranianos detetar as forças em aproximação muito antes de estas atingirem a linha de contacto, fator que determinou a destruição dos 7 eixos de assalto mecanizados no dia 19 de março. Para esta operação específica no eixo Liman-Sloviansk, o Comando Militar Russo empenhou o 1º Exército de Tanques de Guardas e o 20º Exército Combinado de Armas de Guardas, ambas unidades pertencentes ao Distrito Militar de Moscovo, tradicionalmente reconhecidas como formações de elite, com elevado nível de equipamento e detentoras de títulos honoríficos herdados da era soviética. Contudo, os dados operacionais de 2026 indicam um desgaste severo destas unidades devido ao combate contínuo desde 2022, resultando na perda dos seus quadros mais experientes e de equipamento especializado. Em fevereiro de 2026, o observador militar ucraniano Konstantin Machovets avaliou que o agrupamento ocidental de forças russas, incluindo especificamente o 20º Exército Combinado de Armas e o 1º Exército de Tanques de Guardas, carecia da força necessária para capturar Liman, confirmando a degradação da capacidade de combate destas unidades de infantaria e guarnições blindadas. A insuficiência na preparação dos efetivos é corroborada por porta-vozes de brigadas mecanizadas ucranianas que operam no setor de Liman, os quais reportaram que o período de treino básico para o pessoal de assalto russo foi reduzido de 1 mês para apenas 1 semana. Este ciclo de 7 dias compreende o período entre a chegada do recruta ao centro de instrução e a sua inserção direta na linha da frente em missões de assalto, gerando um elevado índice de baixas nas zonas de exclusão controladas por artilharia e drones FPV ucranianos, onde as forças russas enfrentam desvantagens numéricas locais e uma rácio de baixas substancial. No teatro de operações de Liman, os contingentes russos chegam a registrar uma proporção de 10:1 em termos de volume de assalto de infantaria face aos defensores posicionados em pontos fortificados pré-definidos, os quais contam com artilharia registrada para todas as vias de aproximação e cobertura de drones com tempo de resposta imediato a qualquer movimentação num raio de 15 quilômetros. O planeamento estratégico da Federação Russa para a campanha de 2026 baseia-se numa tentativa de cerco multidirecional ao longo da autoestrada H20, que liga Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka, aplicando pressão simultânea a partir do norte via Liman
do leste através do eixo de Siversk, do sul, a partir das posições consolidadas em Chazivyar, em direção a Kostiantynivka, e do oeste, a partir do eixo de Pokrovsk, cidade capturada no final de 2025. O objetivo operacional consistia em forçar a dispersão das reservas defensivas ucranianas, tendo o Kremlin estipulado o dia 25 de abril de 2026 como data limite para a ocupação total de Kostiantynivka. Todavia, dados coligidos até 13 de maio de 2026 pelo Instituto para o Estudo da Guerra demonstram que as forças russas conseguiram apenas infiltrar-se em 10,14% do território de Kostiantynivka e avançar 0,7% na periferia oriental da cidade, confirmando o incumprimento do prazo estratégico e a estagnação do plano de cerco devido à escassez de reservas operacionais capazes de sustentar os 4 eixos de progressão em simultâneo. A incapacidade da Federação Russa em concretizar o cerco planeado, a cintura de fortalezas, prende-se com a estratégia ucraniana de exaustão das reservas operacionais russas através da abertura de eixos de pressão simultâneos noutros setores da linha da frente. No início do ano de 2026, as forças ucranianas na região de Kupiansk consumaram a libertação da cidade, que Moscovo havia declarado como capturada em novembro de 2025, forçando o desvio de elementos do agrupamento ocidental e afetando diretamente as unidades destinadas ao eixo de Liman. Adicionalmente, a contraofensiva de Oleksandrivka, desencadeada em fevereiro e março no sul de Zaporizhia, resultou na recuperação de 480 quilômetros quadrados de território por parte da Ucrânia, eliminando o saliente russo no Oblast de Dnipropetrovsk e obrigando a transferência urgente de unidades de infantaria naval, da Frota do Pacífico e de forças aerotransportadas, que deveriam reforçar o assalto em Donetsk. Relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, de abril de 2026, confirmaram que a Federação Russa registrou uma perda líquida de 116 quilômetros quadrados de território e que a taxa de baixas militares superou a capacidade de recrutamento pelo 5º mês consecutivo. Este déficit estrutural de pessoal reflete-se na desaceleração do ritmo de avanço russo na cintura de fortalezas, o qual decresceu de 9,76 quilômetros quadrados por dia no primeiro terço de 2025 para 2,9 quilômetros quadrados por dia no período homólogo de 2026. No plano diplomático, o impasse militar reflete-se nas negociações de cessar-fogo, onde as exigências de Vladimir Putin quanto à retirada ucraniana total do Oblast de Donetsk chocam com a realidade de que as forças russas controlam apenas frações mínimas das periferias das cidades fortificadas. A recusa de Kiev em ceder estes centros urbanos fundamenta-se na eficácia das novas fortificações da linha de Donbass, concebidas para conter táticas de infiltração a um custo estimado de 78 baixas russas por quilômetro quadrado. A sustentabilidade da campanha russa permanece dependente do uso intensivo de armamento pesado, como as bombas KAB-3000 e os sistemas de saturação aérea, enquanto a Ucrânia mantém operações de interdição logística na autoestrada Mariupol-Donetsk, com recurso a drones e vigilância aérea avançada, agravando a crise de reabastecimento dos contingentes russos e consolidando a estabilidade da linha defensiva ao longo de todo o leste do país.